anunciamos Jesus, vai para o ar. Como o Dom Murilo estava falando conosco, a nossa vida tem que ter um sentido. Porque se nós não temos um sentido na vida, ficamos perdidos e não chegamos a lugar nenhum. Hoje o mundo nos oferece muitas respostas a essa pergunta, qual o sentido da vida? Falo que o sentido da vida é o consumo, o prazer, a riqueza, a honra, o aparecer em sociedade, em público, mas nada disso preenche aquele vazio interior que existe e que necessita de uma cobertura. Esse desejo de eternidade que Santo Agostinho já falava, que nosso coração só vai acalmar quando se encontrar com Deus, esse desejo continua clamando dentro de nós. E continua perguntando para nós qual o sentido da nossa vida. O sentido da vida só pode ser, necessariamente, alguém ou algo que seja eterno ou que nos leve para a eternidade. O sentido da vida cristã é Jesus Cristo. Ele é a verdade, o caminho e a vida, aquele que responde de maneira concreta e de maneira absoluta todos os desejos do homem, todos os nossos anseios. Então, responder qual é o sentido da vida é muito simples. É Jesus Cristo. É aquele que é o nosso ideal. E foi isso que eu encontrei em minha vida. Em minha vida de andanças em tantos lugares na minha juventude, o que me cativou foi encontrar em Jesus Cristo a resposta para o porquê eu existo, o porquê eu vivo, qual o sentido de minha vida. Esse sentido nos faz ficar esperando ou aguardando um encontro definitivo com aquele que foi a nossa vida inteira, a razão, o ideal, o porquê. A parousia, que é a segunda vinda de Cristo, que nós todos devemos esperar, nós devemos aguardar com esperança, devemos aguardar com alegria, porque afinal de contas nós vamos nos encontrar de maneira definitiva com aquele que foi a razão do nosso viver. Essa consciência da segunda vinda de Cristo, da manifestação completa daquele que virá para nos resgatar, ela tem um sentido de nos mostrar que essa vida é precária, que não adianta nós colocarmos nossa segurança nas coisas, porque essas coisas passarão. Também dá um sentido de pobreza, porque o que adianta a riqueza se no final das contas ela não vai contar? Então, a consciência da segunda vinda de Cristo nos fala da precariedade de nossa vida, não adiantamos colocar a segurança nas coisas concretas que passarão, nos dão um sentido da pobreza, porque não adianta nada juntar riqueza, se nada disso vai significar no final, e também nos dá um sentido de justiça, porque afinal de contas nossos atos serão julgados. Nós temos que entender que ao final das contas nós vamos prestar contas de nossa vida. Nós vamos falar o porquê nós viemos, como nós vivemos e quais as razões que nos motivaram a viver. Portanto, essas duas coisas, o sentido da vida e a segunda vinda de Cristo, a parousia, a completa realização do ser humano, são coisas que estão juntas. A nossa vida tem sentido e tem sentido porque esperamos encontrar aquele que sempre esteve em nossa frente, sempre foi o nosso sentido e com o qual nós nos encontraremos efetivamente e definitivamente. São duas coisas que nós, os cristãos, devemos refletir e rezar muito. Qual o sentido de nossa vida e respondemos isso com a nossa própria vida, com aquilo que nós fazemos, com os ideais que buscamos, com os valores que conquistamos ou que temos em nosso coração. E o sentido da parousia, a completa realização de todas as coisas, quando nós nos encontraremos com o nosso Criador e nosso Salvador. As duas coisas caminham juntas, o sentido da vida e a parousia. O Senhor apresenta-se também como um ladrão, que vem na hora mais inesperada e que nos pega de surpresa. Pega de surpresa a pessoa que não estava sempre preparada e, portanto, também naquela hora estava preparada. E aí, em vez de ser um encontro com um amigo, com um irmão que vem nos salvar, passa a ser um encontro com um ladrão que vem tomar aquilo que é nosso, porque nós descuidamos. Toda essa linguagem, no fundo, assim como pano de fundo, uma referência à nossa vida. Qual o sentido da nossa vida? Quer dizer, para que direcionar a nossa vida? Para acumular? Para ter títulos? Imagine alguém que passou a vida toda
para ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Tá certo, conseguiu a medalha, mas só não via mais nada, aquela fama, aquele desejo de ser aclamada, de ser reconhecida, de ser depois bem recebida em seu país. Tudo bem, levou a medalha para a eternidade, levou os títulos, as aclamações, as palmas, os prêmios em dinheiro. A vida, ela vale por aquilo que ela tem de intensidade, aquilo que ela tem de amor. Hoje, qual é a tendência do mundo? Ocultar a morte. Sim, a ideia da morte incomoda. Então, o que se faz? Tentar, assim, diminuir o impacto, torná-la assim mais agradável no ambiente, no velório, alguma música, umas palavras doces, tentar assim dizer, não é nada assim tão sério. Só que para aquela pessoa que morreu, que está ali sendo velada, a vida terminou. Ela não vai ter mais oportunidade de reconstruir a sua vida. Sabemos, morremos só uma vez e seremos julgados. Não é porque alguém, então vou me consolar pensando em reencarnações, em novas vidas. Claro que isso agrada, então por que eu posso ser medíocre agora e depois sempre tenho tempo de recuperar, mesmo que sofrendo um pouco numa próxima encarnação? Mas não, a palavra de Deus é clara. Temos uma vida, vamos ter que prestar contas dela. E aí a melhor maneira é viver intensamente cada momento. Não esperar, tá certo, quando eu for velhinho, idoso, vou me preparar para a morte. Primeiro que a gente não sabe se vai chegar a viver até uma idade avançada. Em segundo, a experiência nos tem mostrado que quem viveu para si, só para si, pensando unicamente em si durante a vida, olha, só uma graça especial de Deus que ela acolha para mudar a maneira de ver. Senão continuará egoísta, será um idoso, um velhinho, egoísta, cujo centro da vida está em si mesmo. Vai sempre estar esperando, nem ele sabe bem o quê. Então a ideia da morte precisa ser encarada por nós, não para meter medo, mas com realismo. Esta é uma realidade e a melhor maneira de vivê-la é como os santos. Você deve ter percebido que os santos desejavam a morte. Paulo chegou a dizer, olha, eu preferiria morrer. Para mim até seria melhor. Afinal, vou me encontrar com o meu Senhor, a quem eu procurei tanto. Mas para vocês é melhor que eu viva, como que vou continuar pregando o Evangelho e tal. Mas a gente vê na vida dos santos aquilo que Santa Teresinha resumiu tão bem. Ela disse, eu não morro, eu entro na vida. Quer dizer, entro naquela verdadeira vida para a qual toda a minha vida me conduziu. Então, para ela, como para muitos santos, a morte era um encontro com o Senhor, a quem procuraram de forma velada, ele que tantas vezes se escondia e que agora vão poder conhecer face a face. A morte, pois, como um encontro com o Senhor. Então, é a morte que passa a dar sentido à vida. Então, vale a pena ficar brigando por tanta coisa, vale a pena lutar para ter um nome e tal. Vale a pena ter fama e viver toda a vida e direcionar todo o esforço para isso? Nada levaremos a esse respeito. Então, construir a vida a partir do olhar da morte, para que ela não nos pegue assim como se fosse um ladrão, mas ao contrário, que a gente possa dizer, Senhor, aqui estou, me preparei, acolha-me, porque eu sou teu irmão, tua irmã. Anunciamos Jesus.